A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero deixar um versículo da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos do canal Evangelização, Novo Começo. Meus amados, eu quero deixar um versículo para a meditação de todos. Um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios 5, do 9 ao 13, que diz assim: Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos serei necessário sair deste mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aqueles que, dizendo irmão, por devasso, ou avarento, ou idolatria, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com um tal, nem ainda com mais? Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Meus amados irmãos, esse versículo da palavra de Deus fala tratamento do pecado da igreja. Tratando o pecado da igreja, de muitos irmãos, de muitas irmãs. Glória ao nome de Jesus. Aqui está falando uma classe de pecado. Glória a Deus. Que fala de prostituição, que fala de avareza, beberrão, roubar. Glória ao nome de Jesus. Fala de idolatria. Fala de muitas coisas que muitas pessoas que estão na igreja, na casa do Senhor, muitas pessoas que se diz que são crentes, que ainda não se tratou, que ainda não deixou esse pecado. Glória a Deus. Então tem pessoas que precisam deixar esse pecado, abandonar esse pecado. Glória ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve esses assuntos, esses pecados. Glória ao nome de Jesus. E ele diz que esses tais pecados que estão dentro da casa do Senhor, glória a Deus, pecados que estão na casa do Senhor, que pessoas que ainda precisam de libertação, precisam abandonar muitos pecados, glória ao nome de Jesus, esses tais pecados que eu citei aqui, a gente sabe que esses pecados existem. Esses pecados existem, meus irmãos. Mas o apóstolo Paulo diz: vos seria necessário sair do mundo? Se existem esses pecados aqui no mundo, pecados que a gente não gosta, não se agrada, não é necessário eu e você sair do mundo. Não é necessário. A gente tem que sair desses pecados, sair dessas pessoas que cometem esse tal pecado. Se existem pessoas que são crentes, que faz o pecado de idolatria, avareza, prostituição, que cometem esses pecados, eu não posso se envolver com esse irmão. Eu não posso associar a esse irmão. Glória ao nome de Jesus. Eu não posso e você não pode associar, estar perto, conviver com pessoas que têm esse pecado. Ainda aquele dia que é crente. Mas se ele é crente, então ele, com esse pecado, ele pode contaminar outros crentes. Se a pessoa não estiver firme em Cristo, se a pessoa não for liberta, se uma pessoa for leviano, junto de um crente desse que tem esse pecado, não se libertou,
não se arrependeu, então ele pode contaminar outras pessoas. Não é obrigado eu sair do mundo. Não é obrigado você sair do mundo. É você sair de perto dessas pessoas. Que ela pode te contaminar através do pecado dela. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas o apóstolo Paulo diz, glória ao nome de Jesus, no verso 12, ele diz assim: porque que tenho eu em que julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Ele está dizendo que às vezes você, pode julgar alguém de fora que tem esse pecado. Pode julgar, pode falar. Mas ele está dizendo que às vezes alguém julga o pecado de alguém lá fora, sabendo que dentro da igreja tem pessoas que têm este pecado. Que precisa ser pregado. Precisa ser anunciado. Glória ao nome de Jesus. Aí o verso 13 diz: mas Deus julga o que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Glória a Deus. Deus ele vai julgar o de fora e o de dentro também. Glória ao nome de Jesus. Se o crente, a pessoa que diz que é crente, serve a Deus e tem esses pecados, ele precisa ser tratado. Ele precisa abandonar esse pecado. Ele precisa deixar. Ele não pode ser uma pessoa como está falando aqui, tirai, pois, dentre vós o iníquo. O iníquo é uma pessoa, glória a Deus, é uma pessoa, meus amados, que age de forma injusta, que age de forma imoral, que age de uma forma de imoralidade. Glória ao nome de Jesus. Não é uma pessoa justa, é uma pessoa injusta. Porque nós temos que combater o pecado justamente, não sendo injusto, mas sendo justamente tratando com aquele pecado, tratando com aquela ferida. A ferida tem que sarar, a ferida tem que ser tratada. O pecado é uma ferida que vai contaminando, que vai crescendo. Então a pessoa precisa tratar daquela ferida, precisa tratar daquele pecado. Senão aquele pecado ele vai crescendo. O pecado ele cresce, ele vai aumentando. Então a pessoa tem que tratar. Se eu tô dessa forma de que tem esses pecados aqui, eu preciso abandonar. Eu preciso deixar. Eu preciso tratar com esse pecado. Eu não posso viver a minha vida caminhando com Cristo com esse pecado. Eu preciso de libertação. Eu preciso abandonar a prática do velho homem. Glória ao nome de Jesus. E tudo isso acontece na casa do Senhor. Infelizmente acontece. Se o apóstolo Paulo diz, glória a Deus, tratando do pecado da igreja, hoje também tem. Se antigamente tinha, hoje também tem. Hoje não mudou. E às vezes hoje está pior. Hoje o pecado multiplicou. Hoje o pecado cresceu. Se a gente for analisar, muitos anos atrás, os irmãos antigos, as pregações era combatendo muitas coisas, era combatendo muitos pecados. Glória a Deus, para não fazer isso, para não fazer aquilo, para não beber, para não fumar, para não se prostituir, para não viver idolatria, avareza. E hoje muito está acontecendo hoje na casa do Senhor. Muito está acontecendo. Aquelas pregações antigas que pregava contra o pecado, hoje esses pecados que pregava antes contra, está dentro da casa do Senhor. O que eu acho interessante é que muitos pregadores, muitos pastores deveriam pregar isso, deveria combater, deveria tratar esses pecados, para que muitos mudassem, se arrependessem, se convertessem de verdade. Porque esses pecados não só tem lá fora não, meus irmãos. Esses pecados que eu relatei aqui, só tem lá fora não. Existe também esses pecados dentro da casa do Senhor. Existe cristão que ainda tem esse pecado. Avareza,
idolatria, prostituição, gula, avareza, inveja, mentira, maldade, perversidade. Todo esse pecado tem na casa do Senhor. Maldizente, pessoas que só vivem reclamando. Tudo a pessoa reclama, nada a pessoa agradece, nada tá bom para essa pessoa. Essa pessoa é maldizente. Deus abençoa e a pessoa continua reclamando. Glória ao nome de Jesus. Então, tem que tirar o iníquo. Tem que tirar aquele que está contaminado. Tem que tirar aquele que é injusto. Tem que tratar com esse. Glória ao nome de Jesus. Pessoas injustas, perversas, ao contrário da qualidade que é justo. Mal, perverso. Não tem isso dentro da casa do Senhor? Tem, meus irmãos. Tem. Pessoas mal, perversas, injustas, na imoralidade. Então essas pessoas, ela precisa ser tratada. O apóstolo Paulo viu isso na igreja de Coríntio. Irmãos precisando de tratamento. Largar a prostituição, largar a idolatria, a avareza, maldizente, beberrão, roubador. E isso tem muito na casa do Senhor. Irmão que rouba, irmão que mexe que mexe nas coisas dos outros. Tem, meus irmãos, irmão ladrão, que mexe na coisa dos outros, que rouba as coisas dos outros. Tem irmão beberrão, tem irmão que pratica idolatria. Mas idolatria não só é imagem de escultura, não. Tem muitas coisas que você pode trazer como idolatria. Tem muitas coisas. Tem gente que idolatra casa, carro, pessoas. Idolatra como se fosse um ato de adoração. É como você estivesse adorando a Deus. Isso é idolatria. Não pode se apegar com as coisas materiais. Não pode se apegar. Ter uma coisa e pegar aquilo como fosse algo sagrado. Como você estivesse adorando a Deus. Não. Não pode se apegar às coisas materiais. Aquilo que é vaidade. Aquilo que vai perecer. Nós temos que se apegar a coisas espirituais. Nós temos que adorar a Deus. O resto é coisa pequena. O resto é passageiro. Nós temos que adorar a Deus, que é todo-poderoso, santo e eterno. Então, nosso Deus é santo. Então, o homem tem que abandonar e deixar a prática do pecado. Então, tudo isso é pecado. Isso aqui é pecado que contamina o homem. E esse pecado, infelizmente, tem irmãos e irmãs que têm esse pecado dentro da casa do Senhor. Amém? Então é um pecado que precisa ser tratado. Eu sei que às vezes, até a pessoa que está em pecado, ele não quer ser julgado. Tem pessoas que estão em pecado e não quer ser julgado. Mas a palavra de Deus, ela julga. Não é porque a pessoa às vezes fala e a pessoa pode tomar aquilo como fosse um julgamento. É falando para despertar a pessoa. Porque a pessoa, quando está em pecado e alguém fala, aquela pessoa não gosta. Pode observar. Quando a pessoa está em pecado e alguém fala uma palavra de repreensão, uma palavra que a pessoa venha se arrepender e deixar aquela prática daquele pecado, a pessoa não gosta. Pode observar. A pessoa que bebe. Se a pessoa for dar um conselho, uma pessoa que bebe, para ele parar de beber, que aquilo ali está prejudicando a saúde dele, vai destruir ele não gosta. Deixa, o dinheiro é meu. Deixa eu beber, a vida é minha. Ninguém tem a ver com a minha vida. O dinheiro é meu, bebo a hora que eu quiser. Estou dando um conselho para o bem. E às vezes a pessoa leva aquilo para um julgamento. Mas quem julga eu e você é a palavra de Deus. Mas mesmo assim alguém pode julgar. Se eu estou em pecado, se você está em pecado, se alguém julgar, está te corrigindo, está te consertando, está te alertando, porque você está vivendo em pecado. E o crente não pode viver em pecado.
Se você viver em pecado, eu e você, viver em pecado, nessa prática desses pecados que eu relatei aqui, e a pessoa morrer, perde a salvação. Não adianta dizer que é crente, não adianta dizer que vai para a igreja, não adianta dizer que louva, que prega, que é um homem ou uma mulher de Deus. Eu tenho que abandonar esses pecados. Eu tenho que abandonar esse pecado. Glória a Deus. Ainda que você diga, o homem é falho, o homem é pecador, o homem não é santo 100%, mas existem coisas que a gente vê que é pecado, tem que deixar aquilo, tenho que largar essa bagagem, tenho que largar as coisas mundanas, eu tenho que largar isso e mais rápido possível. O homem e o crente tem que largar o pecado. Ainda que você caia, mas você tem que se levantar. Você não pode cair e ficar prostrado. Você não pode cair, desanimar, se afastar. Cair, se levante o mais rápido possível. Pecou, peça perdão. Peça perdão e vigie sobre esse pecado. Glória a Deus. Ainda que o inimigo te cerque, colocando outros pecados para você cair, mas o pecado que você caiu lá atrás, ele sempre vai colocar esse pecado na tua frente. Se você caiu com mulher, com dinheiro, com vaidade, com avareza, com idolatria, ele sempre vai colocar esse pecado na tua frente. Glória a Deus, porque o inimigo das nossas almas, ele nos conhece, ele nos observa. Amém? Ele não sabe o que você está pensando. Ele não pode estar na tua mente, mas ele olha para você. Ele sabe onde você está olhando, às vezes o que você fala. Tudo ali ele pega, tudo ali ele sonda. E aqueles atos que você olha, que você fala, aquilo ali ele tem uma ideia aonde está a tua mente, aonde está o teu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.